Eu perdi a minha mãe com 8 anos de idade. Eu tinha um vizinho e ele nesse dia ele se drogou. E ele matou minha mãe e minha irmã esfaqueada. Minha mãe morreu com 53 facadas. A minha irmã morreu com 9 facadas, foi degolada. E a partir daí começou a minha história. O meu pai não me quis mais. Quando a gente voltamos do enterro da minha mãe, meu pai disse: agora pega as suas coisas e vai embora, porque eu não quero mais você. E aí eu falei para ele: mas aonde que eu vou ficar? Aonde que eu vou morar? E ele dizia: não importa, aqui não dá mais para você ficar. E aí eu fui morar na casa de uma irmã e não deu certo, ela não me quis. E eu voltei para a casa do meu pai mesmo sem ele me querer. E aí eu falei assim: mas para onde que eu vou? E aí eu fui para a casa de uma outra irmã e também ela não me quis. Depois daí, irmãos, o que eu fiz? Eu fui morar nas ruas. Tinha uma casa no povoado que eu morava que era abandonada. E eu dormia na calçada dessa casa. Eu tive meu primeiro filho muito cedo. E eu dormia com ele na calçada dessa casa. E aí, eu dormindo com ele, eu comia quando os vizinhos me davam. Quando não dava, eu dormia com fome. Muitas das vezes, o meu filho colocava a mãozinha na barriga assim e dizia: mamãe, eu tô morrendo de fome. E nós dois chorávamos juntos. Mas o Senhor me escolheu. Mediante tudo isso que eu passei, você que está aí do outro lado assistindo, você que está aí do outro lado vendo, eu quero te dizer, talvez você está passou pelo mesmo que eu passei e talvez ainda exista um trauma dentro de você, exista algo que está questionando de você o porquê que eu nasci, o porquê que eu sou assim. Eu quero te dizer que isso é uma história, um testemunho para você contar. Grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida, assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Então, depois disso aí, eu conheci o meu esposo na rua. Ele estava na rua passeando de bicicleta. E quando eu olhei para ele, foi amor à primeira vista. E aí ele falou assim para mim: você quer que eu peça a sua irmã para namorar com você? E eu falei para ele: não, porque não tem ninguém responsável por mim. E ele perguntou: aonde que você mora? E eu morava na calçada de uma casa abandonada. E na época eu tinha 12 anos de idade. O meu esposo tinha 20 anos já. E aí ele me acolheu. Houve uma luta muito grande. A família dele não me aceitava por eu ser muito jovem, muito nova. Eles falavam assim: nossa, você vai ser preso, o conselho tutelar vai te prender, a menina só tem 12 anos, ela é uma criança. Mas mesmo assim, ele continuou comigo, ele cuidou de mim. Hoje nós temos 5 filhos para a glória de Deus, somos casados até hoje, nunca separamos. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é fiel, tanto para começar a obra, como para terminar a obra. Amém? E que nessa tarde esse testemunho possa edificar a tua vida, possa edificar a tua casa, a tua família, o teu lar. Eu quero te dizer que não vai permanecer da mesma maneira que está. Para tudo Deus tem uma saída, Ele tem uma solução. E aí, depois disso, o que aconteceu? Jesus me chamou para a presença dele. Eu conheci Jesus, aceitei a Jesus. E aí o meu esposo, um mês depois, ele também foi para a presença de Deus, aceitou a Jesus. E de imediato o Senhor já selou ele com o Espírito Santo. O Senhor depois me selou também com o Espírito Santo. E foi algo assim, muito impactante para a minha vida e para a minha história quando eu fui para a presença de Deus pela primeira vez. Porque eu lembrava dos traumas do passado em que eu vivia. Eu lembrava de tudo que eu vivi. Eu tinha trauma de pessoas, principalmente homens, encostar em mim. E o Senhor me curou disso aí. O Senhor, Ele me libertou disso aí. E quando a gente foi para a presença de Deus, o Senhor me fez uma promessa. Ele disse: você vai gravar um CD. E era meu sonho, sempre foi meu sonho, eu sempre gostei de cantar. Eu sempre gostei de adorar ao Senhor. E depois que a gente fomos para a presença de Deus, passados mais ou menos uns 3 anos, o Senhor nos leva para a cidade de Minas Gerais.
Chegando lá na cidade de Minas Gerais, o meu esposo foi a trabalho. E o Senhor começou a confirmar o meu ministério ali. E quando eu estava lá em Minas, eu lembro que o Senhor falou assim: oferece para mim um sacrifício de louvor. E aí eu disse assim: Senhor, mas o que é oferecer um sacrifício de louvor? E aí o Senhor disse para mim: um sacrifício de louvor é quando você não pode cantar, mas você canta a si mesmo. Um sacrifício de louvor é quando não está dando nada certo para você, mas você está cantando a si mesmo. Um sacrifício de louvor, Daniele, é quando está tudo revirado, tudo bagunçado, mas você permanece cantando. Eu quero te dizer nessa tarde: louve ao Senhor em qualquer circunstância. Em qualquer situação, abra a tua boca e adore. Porque enquanto você adora, o Senhor cuida dos teus, o Senhor cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele trabalha ao seu favor. E aí, lá em Minas Gerais, eu conheci o meu produtor, que ele é daqui do Goiás, e eu gravei o meu primeiro CD. E aí eu estava muito feliz com a gravação do primeiro CD, feliz com a promessa que o Senhor tinha cumprido na minha vida. E aí o Senhor resolveu me trazer para Minas Gerais, para Anápolis, Goiás. E chegando em Anápolis, eu perguntei para o meu produtor como era que ia ficar, sobre a gravação do próximo CD e tal. E foi aí que veio a surpresa. Ele olhou para mim e disse: eu não vou investir em você. Você não é cantora conhecida. Você não vende CD. Nem agendas você tem, misericórdia. E aí eu falei para ele: mas eu acabei de chegar no estado do Goiás. Ninguém me conhece. Como que eu vou ter agendas? E ele disse: não. É melhor pegar essa matriz, colocar dentro de uma gaveta, fechar as portas, ou dar para um outro cantor que vai cantar e me trazer retorno, porque você não me trouxe nada. E aquilo me quebrou. Eu disse amém para ele. E eu fui para o joelho, fui falar com meu Deus. De 10 da noite às 4h45 da manhã. Quando deu 4h45 da manhã, eu falei para Deus. Eu levantei, estava aquela poça de água no chão de tanto eu chorar. E aí eu disse para Deus: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais. Eu entrego em tuas mãos o meu ministério. Porque a tempestade está muito forte. O vento está muito contrário. Foram 11 anos esperando a promessa. Para quando a promessa chegar nas minhas mãos, o homem tentar me matar. Mas, Senhor, pega hoje esse projeto falido e escreve do teu jeito, faz do teu jeito, da tua maneira. E eu levantei, irmãos, daquela oração e eu entrei numa depressão profunda. Eu achava que não tinha mais jeito para mim, para o meu ministério. Eu não saía mais do meu quarto, eu não sabia o que era tomar um banho, o que era cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa. E a única coisa que eu pedia para Deus era a morte. Eu dizia: Senhor, se eu estiver preparada, essa é a hora. Me leva. Não faz mais sentido permanecer aqui. E eu orava dessa forma, falando com Deus. E passando-se uma semana no meu quarto, a missionária da minha igreja disse assim: irmã Daniele, eu estou indo num congresso de mulheres. E o Espírito Santo de Deus falou que era para te levar para esse congresso. E aí eu disse para ela: eu não vou, irmã. Ela não sabia de nada que estava acontecendo. Mas ela disse: Deus mandou eu te levar. E eu disse para ela: irmã, eu não vou. E aí ela falou pela terceira vez: 7 horas eu estou passando aí no teu endereço. Esteja pronta. Porque não sou eu que quero te levar naquele lugar. Foi Deus quem me mandou te levar naquele lugar. E aí, irmãos, eu levantei e comecei a me vestir. Só que é igual fala na minha terra, fala no estado de Sergipe. Eu me vesti toda esbagaçada, toda de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque ela estava indo acompanhar a cantora oficial da festa e o Senhor tinha mandado ela me levar.
E aí eu fui para aquela festividade. E no meio do caminho eu falei para Deus em espírito: não me dá oportunidade ali. Porque o Senhor sabe que eu estou quebrada, de mim não vai sair nada. Tu sabes o que eu estou vivendo. Eu quero ficar invisível. Eu quero chegar ali, Senhor, entrar e sair, ninguém me vê ali. E eu cheguei. E quando eu cheguei, eu sentei na última cadeira do fundo. Eu tinha falado com Deus em espírito, então ninguém sabia o que eu tinha falado com Ele. E aí eu falei para Deus assim: Senhor, que ninguém me veja. E aí, irmãos, quando pensou que não, a irmã falou assim, que estava dirigindo o culto: vamos ouvir a cantora Daniela Ellen? E aí eu fiquei assustada, atônita. Eu falei: mas quem que deu meu nome? Ninguém me conhece nessa igreja. E quando eu olhei para a missionária, ela deu um sinalzinho dizendo: foi eu. E eu falei para ela: ela vai passar vergonha, porque eu não vou cantar. Eu não tinha forças para nada. Foi o primeiro dia que eu tinha tomado um banho para sair da minha casa. E eu disse para ela: ela vai passar vergonha, eu não vou cantar. E ela disse: você vai. Você vai, porque não é você quem vai cantar, é o Espírito de Deus que vai ministrar através da tua vida. Eu disse: irmã, eu não quero cantar, não tenho forças para cantar. Ela disse: cante sem forças, porque mesmo na sua pouca força, é o Senhor quem faz por você. Porque a palavra de Deus diz que aonde você está fraco, é ali que você está forte. O Espírito de Deus, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí eu relutei muito para não ir cantar, e a irmã chamou de novo: cantora Daniela Ellen. E aí eu fui. Eu cheguei lá na frente para cantar. E naquele dia eu acho que eu adorei a Jesus como eu nunca tinha adorado na minha vida antes. E Deus, foi algo tão extraordinário que Deus fez naquele lugar. Deus tomou a igreja. O Espírito do Senhor pairava assim dentro da igreja. E eu nem entendia o que estava acontecendo, porque eu parava na hora do louvor e eu dizia: o que está acontecendo? E o Senhor dizia: eu estou trabalhando. E quando eu terminei de adorar o primeiro louvor, a irmã disse: canta de novo, cantora Daniela. Acabou que a cantora oficial da noite, ela nem quis mais cantar. Ela disse: deixa ela adorar, deixa com ela. A noite é para ela, é Deus está fazendo através dela. E acabou que a cantora oficial da noite fui eu. E naquele mesmo dia, irmãos, quando eu terminei de cantar, eu voltei para o meu lugar, sentei lá no fundo e eu chorava muito. E aí o pregador disse assim: a cantora que acabou de cantar, vem para o corredor, porque Deus quer falar com você. E eu fui para o corredor da igreja. E eu chegando no corredor da igreja, o pregador falou assim para mim: tem mais ou menos uma semana que você está em depressão profunda no seu quarto. E você só pede para Deus a morte. Porque o homem disse para você que você era um projeto falido. Que não ia mais investir em você porque você não era cantora conhecida. Que não ia mais investir em você porque você não vendia CD. E porque nem agendas você tinha. E eu, chorando, só balançava a cabeça. E ele dizia assim, e ele deu aquela risada irônica. E fez: você não entendeu, Daniela. Foi Deus quem tirou o homem de cena para que ele entrasse em cena na tua vida. Talvez você não está entendendo o processo que você está passando. Pessoas se afastando de você, pessoas virando as costas, pessoas dizendo que você não, seu projeto é falido, que não vai dar em nada, que você não vai crescer, que você não vai sair da onde você está. E automaticamente vira as costas e vai embora. Mas é o Senhor me trazendo nessa tarde para te dizer: eu estou permitindo pessoas sair para que eu entre em cena na tua vida e na tua história. E aí eu disse: amém. E ele disse assim: assim diz o Senhor, vai para a madrugada, porque tem uma letra chegando que vai alcançar vidas através dela. Enquanto o homem colocou a mão, eu deixei do jeito dele. Mas agora que eu tirei o homem de cena, eu vou entrar em cena ao teu favor. E eu disse: amém, Senhor. E eu fui para a madrugada durante uma semana. E o Senhor não falou nada.
E aí eu pensei, deve que não era de Deus, porque até um certo ponto acho que foi de Deus. Mas dali pra cá acho que não foi de Deus. E aí eu levantei chorando muito, eu ainda chorava muito. E o meu esposo falou assim, amor, faz uma vitamina pro Pedro. O Pedro é uma das crianças especiais que a gente tem. E eu levantei 7 horas da manhã, fui pra cozinha da minha casa. E aí eu comecei a fazer a vitamina pro Pedro. Enquanto eu cascava a banana para colocar dentro do liquidificador, irmãos. Na cozinha da minha casa eu ouvi uns passos caminhando na minha direção. Eu não via, mas eu sentia a presença. E a cozinha já não era mais a minha cozinha, era um ambiente totalmente espiritual. E aí ele chegou pertinho de mim e disse assim, Daniele. Eu baixei a cabeça, comecei a chorar, porque eu sabia que era Deus e que Ele ia falar. E eu disse, sim, Senhor. E Ele disse para mim com essas palavras, eu vim te ajudar. Não tema a tempestade, eu acalmo o mar. Sou Deus de providência e também de já. Porque você tá pensando em parar. Não pense em recuar. Te dou autoridade, ande sobre o mar. A prova tá difícil, mas você vai passar. Levante as suas mãos para me adorar. E se prepare, que do outro lado você vai chegar. E aí eu comecei a chorar e eu disse, Senhor, Tu tem noção do que eu estou vivendo? Tem noção do que o Senhor está falando? E aí Ele disse assim para mim, eu sei em quem eu investi. E virou as costas e saiu. E na hora que aquela presença foi distanciando de mim, irmãos, a minha filha deu um pulo da cama, que também ela é levita. Ela deu um pulo da cama e disse, mãe, de quem que é esse louvor? Aí eu falei para ela, Deus acabou de me dar. Ela disse, mãe, mas como que Deus acabou de lhe dar, mãe? Se eu ouvia 2 vozes cantando, tinha alguém cantando e a senhora cantava o mesmo louvor ao mesmo tempo. Foi algo tão impactante, irmãos, que até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. Mas parecia que eu conhecia o louvor há muito tempo. O Espírito de Deus, Ele se apoderou de mim e eu cantava junto com Ele o louvor. Não sei explicar como que foi aquilo. E a minha filha dizia, mãe, mas a senhora cantou o louvor, como que foi Deus quem te deu? Eu ouvia realmente uma voz cantando, eu não via quem era, mas a senhora cantava com alguém esse louvor. E eu disse para ela, foi Deus quem me deu. E ela correu, pegou o papel, a caneta e escreveu. E eu lembro que no início da minha fé, o Senhor disse para mim, eu vou te dar letras e você vai gravar com letras que eu te der. E ela pegou, me deu o papel, a caneta e eu escrevi aquele trecho do hino que o Senhor tinha cantado para mim na cozinha da minha casa. E aí, passando-se uma semana depois, uma gravadora entrou em contato comigo. Ela é de lá do estado de São Paulo, uma gravadora muito conhecida. E eles disseram assim, Daniele, estamos entrando em contato para dizer que você é uma das ganhadoras. E eu falei assim, ganhadora de quê? Do nosso concurso, nosso projeto, você passou. Aí eu falei assim, mas eu não fiz concurso nenhum. Ele disse, bom, a identidade tal, o CPF tal, não é o seu? Eu falei, sim. Você não é a cantora Daniele Ellen? Eu disse, sou. Você não mora no estado do Goiás, Anápolis, Goiás? Eu falei, sim. Pois então é você mesmo. Na rua tal, o endereço tal, e foi falando tudo, irmãos. Eu disse, sim, sou eu mesmo. Ele disse, pois então é você mesmo. Só que tem um porém, nós não vamos gravar música de autoria nossa. A música a ser gravada tem que ser de autoria sua. E quando eles falou isso para mim, o Espírito de Deus chegou pertinho de mim e disse assim, lembra da música Eu Acalmo o Mar? Eu disse, lembro, Senhor. E Ele disse, prepara elas porque eu vou alcançar vidas ao teu favor. E esse foi mais um testemunho, irmãos, testemunho muito forte, gostei demais desse testemunho, irmãos, que você encontra aqui na TV evangélica brasileira, tá bom? É a cantora Daniele Ellen, testemunho maravilhoso da trajetória da vida dela, que eu tenho certeza que você se emocionou juntamente comigo, né? Uma história assim muito tocante,
de tudo que acontece na vida dela entre ela criança e até ela já servindo a Deus. Então, assim, muito forte. Recomendo você assistir o vídeo completo, tá bom? Aqui na TV Evangélica Brasileira. Vai lá, vou deixar aqui nos comentários para você ir lá e conferir o vídeo completo. Amém? Quero agradecer você que ficou comigo aqui até o final. Fica na paz e até o próximo vídeo.